Salve corredores! Começando mais um programa Fôlego, diretamente de São Paulo, capital. Muito bem, tivemos agora a largada do pelotão feminino para a realização de mais uma meia maratona internacional de São Paulo. Uma das provas mais bacanas dessa distância de 21 quilômetros do Brasil e particularmente para quem mora em São Paulo. Uma prova incrível que passa em todos os pontos turísticos da cidade, pontos históricos. Então, se você vai acompanhar esse programa hoje, a gente preparou um material um pouquinho diferente. Vamos fazer um material mostrando um pouquinho da história de São Paulo correndo. Então, se você vai correr junto com a gente no programa de hoje, você vai acompanhar um pouquinho sobre todos esses pontos históricos e sobre esses pontos emblemáticos dessa cidade incrível correndo. Então vamos lá, está começando mais um dia bacana e 21 quilômetros na capital paulista, certo? Bora! Tá valendo! Isso aí, pessoal, estamos aqui no quilômetro meio e nossa largada foi na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Estádio do Pacaembu, que é uma obra de 1940, inaugurada em 1940, um marco na cidade e com arquitetura inspirada no Estádio Olímpico de Berlim, que era o estádio das Olimpíadas de 36 na Alemanha, na Berlim, na capital da Alemanha. Curiosidade sobre o Pacaembu é que quando ele foi criado, ele era o maior estádio público da América Latina para 70 mil pessoas e hoje a capacidade dele é apenas 40 mil. Então pessoas ficavam assistindo jogos de pé e etc. A inauguração do Pacaembu em 1940, durante o regime do Estado Novo, a ditadura, e o presidente era Getúlio Vargas. Por conta da Revolução Constitucionalista de 32, ele não permitia que as bandeiras de São Paulo e nem o nome do estado de São Paulo fosse pronunciado durante a inauguração do estádio. Então, ao entrar as delegações ali das equipes, a delegação do time do São Paulo foi a única que, através do seu desfile, as pessoas conseguiram gritar o nome do estado de São Paulo. Existiu uma rixa muito grande por causa da guerra de 32. Então, o São Paulo ficou conhecido como o mais querido por conta disso. Porque quando o São Paulo entrou em campo, as pessoas gritavam o nome de São Paulo, porque era a maneira que elas tinham de exaltar o estado e etc. Muito bem.
Estamos agora aqui no elevado Costa Silva, também conhecido como Minhocão, quilômetro 3. Ainda tá bem densa aí a prova, olha só. Esse elevado foi construído na década de 70 e é uma grande cicatriz no semblante aí dessa cidade. A gente passa aqui no Minhocão por cima das grandes avenidas do centro antigo de São Paulo. E na década de 70, década de 60, em 68, como maneira de aliviar o trânsito dessa região, o prefeito Faria Lima encomendou um projeto urbanístico de tráfego para tentar aliviar o que era já naquela época um problema de trânsito grave. E foi apresentado para ele esse projeto do Minhocão. Não era tão comprido, ele tem 3,4 km de extensão. Ele liga aqui Barra Funda até a Rua da Consolação. O projeto inicial era menor e mesmo assim o prefeito Faria Lima na época não topou fazer, porque achava que teria um impacto urbanístico muito grande na cidade. E realmente teve. Quando ele saiu da prefeitura, o prefeito seguinte, o prefeito biônico Paulo Maluf, tocou a obra e inicialmente tinha uma previsão de gastos de 10 milhões de cruzeiros, acabou sendo feita por 40 e deixou os prédios da região a cerca de 5 metros da pista, como vocês podem ver aqui. O valor da obra foi contestado, a estrutura da obra foi contestada, o fato da construção do metrô já está em andamento na época também ajudou a levantar a teoria de que o Minhocão era algo inútil. Mas o maior problema que essa obra causou em São Paulo é que cerca de 30 mil famílias tiveram seus imóveis drasticamente desvalorizados em até 50%. Imagina você morar num prédio em que a rua passa dessa distância, o ônibus passa essa distância do seu quarto. Pois o Minhocão é assim. Em 89, o prefeito Luiz Erundina fechou o Minhocão à noite, então ele permanece fechado das 10 até as 6h30 da manhã. E na última década o Minhocão recebeu uma série de eventos noturnos e etc, mas continua sendo uma cicatriz aí no centro antigo de São Paulo. No último mandato, o prefeito Gilberto Kassab assinou uma lei que até 2025 essa via vai ser demolida. Então, certamente nós teremos de volta, não sei quando, o centro antigo sem esse grande viaduto e que hoje funciona mais como um abrigo para as pessoas que não têm onde morar e menos como uma solução de transporte. Certo? Bem, minha gente, estamos deixando o elevado Costa Silva no quilômetro quase 7 e a gente desce uma alça de acesso e cai
no coração dos Campos Elíseos, que outrora foi o bairro mais chique, mais high society de São Paulo, principalmente na época do café, século XIX, começo do século XIX. Vou pegar uma aguinha aqui. Hoje, infelizmente, é o ponto central do que um dia foi a Cracolândia, e hoje são vários pontos de tráfico e consumo de droga. E, na verdade, muito pouco restou do que da beleza dos Campos Elíseos dessa época. Mas o Palácio do Governo do Estado era aqui, antes de ser na Avenida dos Bandeirantes, e a Avenida Rio Branco era lá o palácio. Também um dia foi chamado de Alameda dos Bambus. Era uma vitrine de mansões da época do café e escritórios de arquitetura. Entre eles, o escritório do Ramos de Azevedo, o maior urbanista dessa cidade. Se você acha que ele é só o nome de uma praça, foi ele que projetou o Teatro Municipal, a Pinacoteca, o Jardim da Luz e outras obras que até hoje compõem o patrimônio histórico dessa cidade. Mas aqui, nos Campos Elíseos, tem várias alamedas com nomes estrangeiros: Alameda Glatt, Cleveland, Northwest. E esses nomes são nomes de investidores suíços. Cada um deles era um investidor, todos suíços, que vieram para criar esse bairro, investiram aqui para transformar esse bairro no bairro central da então capital do café. Por isso que você tem alamedas com os nomes desses caras. E a alameda principal, que é a Alameda Helvetii, é uma homenagem ao país de origem desses investidores. E por isso que existe aqui uma Alameda Helvetii, fazendo menção à Suíça e o país de origem dos caras que levantaram os Campos Elíseos. Agora a gente está entrando na rua Duque de Caxias e praticamente no coração da cidade, no centrão mesmo. E daqui a gente já vê ao fundo a cúpula da Estação Júlio Prestes, hoje Sala São Paulo. E a gente já fala sobre ela. Agora sim, a Avenida Rio Branco, ou Alameda dos Bambus, como quiserem chamar. E era dado esse nome por a quantidade de bambuzal que tinha aqui. Era uma região inóspita, mas foi escolhida para ser o centro da cidade, que era muito próximo da Estação da Luz, que era o ponto de entrada da ferrovia da São Paulo Railway, que ligava Santos até Jundiaí. Ó, a Estação da Luz, ela é uma grande obra de engenharia. Imagine, ela foi construída em 1866, no auge da Revolução Industrial. Todas as peças que existem nela foram trazidas da Inglaterra, forjadas, né? E ela só foi montada aqui no Brasil. E antigamente não existia linha de metrô, era só entrada e saída na estação de trem. E como o boom do automóvel ainda não tinha chegado no começo do século XX, ela era demasiadamente utilizada. E existiam... Era como você andar na Praça da Sé, na estação da Sé do metrô hoje.
quando chegou no começo do século, começou a se pensar em criar uma segunda estação para desafogar um pouco a Estação da Luz. E em 1928 começou a ser construída a Estação Júlio Prestes. Essa daqui. O que aconteceu foi que, com a queda da bolsa, o crash de Nova York, a queda do café, o dinheiro acabou e a estação demorou 12 anos para ser inaugurada. Quando ela foi inaugurada, o auge do transporte de trem já tinha terminado, já tinha carro, ônibus. Então, podemos dizer que é a estação de trem mais subutilizada da história. Na década de 50, 60, 70 ela ficou praticamente abandonada, e na década de 90, então, o governo Mário Covas, ela foi destinada a se transformar numa sala de espetáculos, e hoje é a Sala São Paulo, principal sala das orquestras filarmônica de São Paulo. E é linda. Estamos aqui no 8, 9, na rua Zé Paulino, bairro Bom Retiro. Um bairro, essa rua muito conhecida pelas lojas de roupas, principalmente femininas, e o bairro inteiro, um bairro voltado para essa indústria têxtil. Então, se você curte vasculhar roupas, e aí falo basicamente com as mulheres, a Zepa é a rua da mulherada. Agora a gente passou pela Avenida Rude, subimos o viaduto da Avenida Pacaembu, aqui é a Avenida Pacaembu. Mas antes de voltar, a gente faz uma paradinha, passa aqui em frente ao Memorial da América Latina, e antes dele, em frente ao The Edge, e todo ano é a mesma coisa, a gente passa correndo às 8h30, 9 horas da manhã, no quilômetro 15, e encontra a galera ainda na balada, firme e forte. Balada pegando mesmo. Mais um pedacinho do Minhocão. Ali no fundo vocês conseguem ver o edifício do Banespa, bem no fundo. Ele lembra a fachada do Empire State. E os grandes arranha-céus de Nova York são da década de 20, 30, e o prédio do Banespa veio logo em seguida. E estamos voltando, estamos no 18. E quase não falamos de corrida hoje. Eu estou bem cansado. Está um dia bom, está temperatura agradável. Eu que estou destreinado mesmo. Mas a prova está muito bacana. Hidratação a cada 3 km. Um ponto de Gatorade servido no saquinho, que é muito bom. E pessoal, um clima bem agradável. Vamos tocar que falta 3 km. Na Pacaembu, quilômetro quase 20. E agora a gente se aproxima de novo do estádio do Pacaembu. Fica aqui uma sugestão, uma maratona, a meia maratona de São Paulo. Em maio vocês vão correr comigo em Estocolmo. E a maratona de Estocolmo, desde 1912, quando
aconteceu a Olimpíada, termina dentro do estádio olímpico. Que legal seria se essa prova terminasse dentro do Pacaembu também. Que já foi... Parabéns, valeu. Já foi um estádio não olímpico, mas pan-americano. Disputa do Pan-Americano em 60 em São Paulo. Que legal seria terminar dando uma volta no Pacaembu. Não? Fica a dica aí. Estádio municipal, pô. Conversar com a prefeitura, conseguir isso daí. Já teve prova largando de dentro do Pacaembu há cerca de 5, 6 anos. Tinha prova largando de lá. Por que não? Porque só futebol, não é? Então fica a dica aí. Falta 500 metros. Tô chegando na Praça Chaves Miller. E se você não se inscreveu pro Treinão do Fôlego, liga lá no 011 4521 2545, dá seu nome. Dia 9 de março participa no Vasco da segundo Treinão do Fôlego. Espero você lá. Nosso próximo encontro é no dia 30 de março em prova, né? 30 de março em Garatá, para 23 km pisando terra. Vamos torcer para não chover. E no dia 2 de abril, esse apresentador que vos fala já embarca para Paris, para a Maratona de Paris, que acontece no dia 6, e depois para a Maratona de Viena, no dia 13 de abril. Fique ligado, muitas emoções no programa Fôlego em 2014. 100 metros. Espero que vocês tenham gostado. Esse programa é diferente, com conteúdo cultural e histórico. E semana que vem tem mais programa Fôlego. Então, obrigado pela sua parceria. Continue com a gente na corrida. Grande abraço.